Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver como obter a inversa de uma matriz utilizando como ferramenta o MATLAB. É muito simples, muito fácil e eu vou colocar aqui na descrição um vídeo que a gente faz o cálculo da inversa de uma matriz 2 por 2 e agora a gente vai utilizar o software que é muito mais fácil. Qual a vantagem de se utilizar a ferramenta computacional? Matrizes que são muito grandes, né? Não precisa ser muito grande, a matriz 3 por 3 já dá bastante trabalho para cálculo de inversa, utilizando ou a eliminação de Gauss ou a técnica da matriz adjunta, enfim. De qualquer forma, dá contas, então utilizar o software é bem mais interessante quando se quer calcular a inversa. Vamos ao quadro, então. Para essa aula eu vou precisar, primeiro que eu coloquei essa matriz A, que é a mesma do vídeo que está aqui na descrição, que a gente já utilizou sistemas 2 por 2 para obter a inversa para essa matriz, depois vocês confiram lá os valores, e eu peguei aqui o exemplo de uma matriz B, que eu não fiz cálculo do ponto de vista analítico, mas existe tanto o método da eliminação de Gauss como o da matriz adjunta que a gente poderia utilizar para obter a inversa dessa matriz. O que eu preciso para a gente utilizar, então, o MATLAB para o cálculo é lembrar o seguinte, que a matriz inversa ela é definida como o produto da matriz A pela inversa, que é essa matriz que nós buscamos. Eu posso comutar esses produtos, lembrando que nem sempre é possível comutar produto entre matrizes, e mesmo se eu comutar, eu tenho a matriz identidade da ordem da matriz ali como resultado. No caso dessa nossa matriz A aqui, essa identidade nós vamos obter aqui a identidade de ordem 2. Na matriz B, a mesma coisa. B vezes a inversa que a gente pretende obter, ou a inversa vezes a própria matriz B, é igual à identidade da ordem da matriz B, que é a identidade de ordem 3. Considerando, então, essas definições, vamos lá para o MATLAB. Eu, como falei para vocês aqui, eu não utilizo o MATLAB oficial, utilizo o Octave, que é a versão gratuita, mas para quase tudo a gente consegue fazer exatamente os mesmos tipos de comandos. Tá? Então, vamos começar pela matriz A, que nós estamos utilizando ali. Então, o primeiro passo aí, a gente pode usar direto na janela de comandos, né? Percebam que eu não estou abrindo uma função e tudo, vou fazer com a janela de comando, que é bem simples. Então, eu tenho aqui a matriz A, vou defini-la como, então, a matriz 3, 2, primeira linha 3, 2, Enter, 5 e 4 são os outros dois elementos. Eu vou pedir para escrever aqui, tá? A matriz, não botei o ponto, se eu boto o ponto e vírgula, a gente só atribui a matriz A esses valores, mas não escreve. Eu, de propósito, quis exibi-la, tá? Então, como a gente pretende achar a inversa de ordem 2, a gente precisa definir a identidade de ordem 2, que eu vou definir, então, como 1, 0, 0, 1, lembrando que a matriz identidade é sempre com a diagonal principal toda de 1 e os demais elementos todos iguais a 0. Perfeito. Então, a matriz A e a matriz identidade de ordem 2. Agora, a gente vai fazer a operação para obter a inversa. Eu vou chamar de inversa, nesse caso aqui, uma matriz C, para não confundir com a B lá do início, tá? Vai receber, então, a própria matriz A que nós definimos, a operação de divisão ao contrário, pela identidade. Tá aí. Essa é a matriz inversa, que se vocês conferirem no vídeo que está aí na descrição, a gente obteve lá 2 menos 1, menos 5 meios e 3 meios, que é exatamente os valores aí dos 4 componentes dessa matriz C, que é a inversa da A. Para a gente conferir que, de fato, ela é uma inversa da outra, eu vou fazer a prova real, então. O que é a prova real? Multiplicar essa matriz que é a inversa pela própria matriz A e ver se dá a matriz identidade. Então, se eu fizer A vezes a matriz C, a gente obtém lá a matriz identidade de ordem 2, e se eu fizer C vezes a matriz A, a gente também obtém aí a matriz identidade de ordem 2. Agora, a gente vai definir a matriz B, né, 3 por 3, que a gente comentou ali, que eu não tenho vídeo ainda dela, mas a gente vai poder utilizá-la aí como referência, que é 1 menos 1 e 0, a primeira linha, a segunda linha 1, 0 e menos 1, e a terceira linha menos 6, 2 e 3. Fechei aqui, então essa aqui é a minha matriz B. Agora a gente vai definir a identidade
como sendo a identidade de ordem 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá aí, identidade de ordem 3. Agora a gente vai definir uma matriz D, que é a inversa dessa B. Fazendo o quê? B, divisão ao contrário, a matriz identidade que a gente acabou de definir. Tá aqui, então, a minha matriz inversa da matriz B. Será que ela é de fato inversa? Vamos fazer aí. B vezes D. Observem que a gente tem a matriz identidade de ordem 3, tem uns menos aí, olha só, esses menos é para o zero, ó, então menos 0 mais 0 é a mesma coisa, olha, uns, resto de zeros. Ao contrário, D vezes B, uns, resto de zeros, tá? Mesmo com os menos na frente do zero não vai fazer diferença. Então tá aí, a gente obteve de forma bem simples, usando só a janela de comandos, tá? A matriz identidade, né? E a matriz inversa para a matriz 2x2 e 3x3. Lembrando que essa matriz 2x2 que a gente utilizou, eu fiz a obtenção dessa inversa através de sistemas, que é bem trabalhoso, tem outras formas, inclusive uma fórmula fechada, que dá inversa de uma matriz 2x2, mas como eu acabei de mostrar, com o software é bem mais simples, bem melhor, e assim, a possibilidade de, nos cálculos algébricos, errar cálculos e errar o valor da inversa, ela sempre existe. Então, vamos priorizar a utilização do software, que é melhor. Se você gostou desse vídeo, ele contribuiu com alguma coisa, curta, compartilhe, curta o nosso canal. Espero vê-los numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.